Oi, tudo bem? Meu nome é Marina e hoje eu e meu grupo nós vamos apresentar o nosso trabalho interdisciplinar, pelo qual o tema é Habitantes indígenas e bandeirantes da formação do Vale do Paraíba. A gente vai mostrar algumas entrevistas que nossos colegas de trabalho fizeram e depois a gente vai fazer a conclusão disso. Então, obrigada e sigam o vídeo. Bom dia, estou aqui no Museu de História de Taubaté com a historiógrafa Fabiana Cabral Pazini Rubini e vim conversar um pouco sobre a formação dos habitantes aqui de Taubaté. O que você pode nos contar sobre a formação dos habitantes? Pedro, obrigada pela pergunta. Quando a gente fala sobre a formação de Taubaté e da formação do Vale do Paraíba, normalmente o que a gente acha em muitos dos livros é a nossa história a partir do momento em que os europeus vieram para cá e passam a colonizar e ocupar todo esse espaço. Então a nossa história nesse sentido, ela vai ser datada no século XVI, algumas coisas já no século XVII, mais ou menos dessa época. Só que quando a gente fala de formação do Vale do Paraíba, a gente tem que expandir um pouco mais o nosso pensamento para além dessa época de colonização. Porque se antigamente a gente achava que falar descobrimento do Brasil era bacana e hoje em dia a gente não fala mais, a gente não fala porque a gente já sabia que tinha alguém que vivia aqui. É a mesma coisa com Taubaté. Então já vivia alguém aqui antes, né? Na nossa região. Então aqui viviam, né, povos originários, sendo o que a gente conseguiu identificar um pouquinho do que viviam aqui, eram principalmente três grupos: os puris, os jerominis e os guaianás. Eram três povos diferentes entre si, mas que acabavam se espalhando na região e moravam por aqui. A partir do momento que o bandeirante, o colonizador, ele entra no território para fundar as vilas, para tentar achar riqueza, para tentar e nisso eles foram aumentando o tamanho das fronteiras do Brasil, né? A gente tem que lembrar que antigamente, quando a gente falava da fronteira do Brasil, ele terminava naquela linha do Tratado de Tordesilhas, e o Brasil não é retinho daquele jeito. Então os bandeirantes são os grandes responsáveis por impor esses limites territoriais aqui no Brasil. Então tiveram um trabalho muito importante, mas quando eles faziam isso, quando eles entravam no nosso território, eles entravam com bastante violência também. Então esses povos que aqui moravam, muitos deles acabaram sofrendo por doenças, porque o homem branco trazia doença que o organismo dele não estava acostumado, então ele não sabia reagir. Acabavam morrendo por guerras, né, no conflito entre um grupo e outro. Outros acabaram escravizados, né? E a gente sabe que a escravidão é uma coisa terrível, o que vai matar muitos deles também. E outros, vendo todo esse cenário que não era lá muito positivo, o que eles faziam? Eles saíam daqui e acabavam procurando outros lugares para morar. Então, hoje, né, por mais que a gente não tenha esse traço indígena tão presente na população daqui e da região, ainda na Serra da Mantiqueira, mas saindo aqui de Taubaté, já lá no estado do Rio de Janeiro, a gente tem pessoas que são do povo puri vivendo ali. Então a gente ainda tem resquício da nossa história, né? Falando um pouquinho mais sobre Taubaté, então Taubaté ele surge nesse contexto de exploração bandeirante e Taubaté tem uma importância muito grande. Quando Taubaté surge primeiro como povoado e depois como vila, a gente tem que ter ideia que esses eram termos muito importantes, não era qualquer lugar que era uma vila. Você tinha que ter uma série de construções para ser considerada isso. Então tinha que ter uma igreja, uma câmara e uma cadeia. Em 1645 não era todo lugar que conseguia construir tudo isso, e Taubaté já tinha. Por conta disso, Taubaté acaba sendo a cidade pioneira do Vale. Ela foi o primeiro povoado, a primeira vila, e em 1842 passa a ser a primeira cidade. A partir daqui que saíram os bandeirantes para fundar cidades em outros lugares do estado de São Paulo, mas também para fundar cidades importantes em Minas Gerais, como é o caso de São João del Rei, Ouro Preto e Mariana. Muito obrigado. Por nada, foi um prazer. Esse livro que está aqui na minha mão, ele é muito importante para a história de Taubaté,
porque ele foi o primeiro livro publicado totalmente dedicado a contar a nossa história. Ele foi escrito por Francisco de Paula Toledo, que foi um historiador, um político e um proprietário bastante importante aqui de Taubaté. Ele ficou conhecido por ser dono da fazenda Quiririm. E esse livro, né, que está na minha mão, ele foi publicado em 1877. Bom dia, estou aqui no Museu de História Natural de Taubaté. Estou aqui com o professor Matheus de Oliveira Soares, ele vai contar um pouco para a gente da formação dos habitantes aqui de Taubaté. Então, primeiramente, como é que a gente vê a questão dos habitantes de Taubaté? A formação de Taubaté, de fato, por mais que seja uma cidade de origem portuguesa, a sua arquitetura vem da época da União Ibérica. Pode ver que o centro de Taubaté ele tem um formato de jogo de xadrez. Isso é um tema que é pouco discutido, apenas quem está mesmo na área de história sabe esses fatos. Um professor que é da Unital, que hoje em dia está aposentado, chamado Armindo Bol, tinha um curso de extensão universitária a respeito disso aí, sobre a questão de história regional. E pode ver que a formação de Taubaté se dá através das tribos indígenas dos Guaianás, mas a questão dos colonos portugueses que vieram para cá, para a questão das entradas e bandeiras, entendeu? Século XVII. E a partir disso aí se dá a formação, a partir do quê? De 1641, onde é elevado a cidade à categoria de vila. Então, muito obrigado pela entrevista. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a imigração italiana. Bom dia. O que você sabe sobre a imigração italiana? Bom, eu sei que os italianos vieram para o Brasil para trabalhar, depois, no lugar dos escravos, assim, e depois da abolição da escravidão, tiveram condições não muito boas de moradia, de trabalho, vieram, se não me engano, acho que a maior população europeia no Brasil no começo foi italiana, e é isso. E aqui em Quiririm, como foi a história deles? Bom, Quiririm eu sei que era uma fazenda só. Eles vieram, alguns diretamente do Porto de Santos para cá. Esse fazendeiro, né, trouxe algumas famílias. Começou com um vilarejinho, 3 ou 4 famílias. São 127 anos, eu acho, de imigração, alguma coisa assim. E a cultura do Quiririm ela se perdeu, porque durante a Segunda Guerra as pessoas foram meio que proibidas de falar italiano e tal. Então se perdeu um pouco nisso. Mas aí, ainda hoje, a gente tem a Società 30 de Aprile, que traz um pouco das recordações de 100 anos atrás, os casarões, placas, tenta trazer um pouco da imigração para hoje. E sobre a família Gadioli, o que elas tiveram assim, na história da imigração italiana? Eu não sei muito sobre a família Gadioli, assim, nas tradições lá atrás, em que ano chegou. Como eu te disse, a gente não foi instruído a aprender muito sobre isso aqui em Quiririm. Eu posso falar mais da minha família próxima, aqui, 3 ou 4 gerações atrás. O meu bisavô e meu avô trabalhavam primeiro plantando arroz, depois plantando batata. A plantação de arroz aqui em Quiririm é em área alagada. Né? A nossa várzea aqui próxima à Paraíba é muito grande. Depois a agricultura ficou muito difícil. A gente, a minha família particularmente, acabou migrando para restaurante, né? Mas os irmãos do meu avô, alguns são médicos, outros engenheiros. Então, com a agricultura, meu bisavô conseguiu, e meu avô, né, e um irmão mais velho, conseguiram estudar todos os outros irmãos. E era muito assim, famílias grandes, 1 ou 2 irmãos estudavam os menores. Entendi. E sobre a festa italiana? Bom, a festa ela aconteceu para comemorar, né, os 100 anos da imigração, o próximo dos 100 anos primeiro, era para ajudar a igreja, o clube de futebol, era beneficente, os primeiros 2 anos, salvo engano. E aí, então as famílias se reuniam para ajudar essas entidades. E depois ela foi crescendo, né, porque viu-se ali uma oportunidade de mostrar um pouco mais e um pouco do comércio também, resgatar culturas. E faz 30 anos, acho que eles estão fazendo a festa. Então foi isso sobre a imigração italiana, mas especialmente aqui em Quiririm, que foi uma das maiores partes onde os italianos chegaram.
Então, primeiramente, eles impactam a nossa história, a nossa economia, e hoje a gente tem esse traço muito forte dentro da nossa cultura. Sim. Nosso povo foi bem miscigenado e uma dos mais importantes foram os italianos. Sim, foram os italianos. Uma curiosidade é que quando o núcleo do Quiririm virou um núcleo, né, que era um núcleo oficial do governo, e esses lotes foram ser distribuídos, foram ser vendidos, algo muito interessante que aconteceu é que nunca se teve como um plano, vamos trazer só italianos, vamos chamar isso de núcleo colonial italiano. A princípio era só um núcleo colonial, então eles colocaram esses lotes à venda. No Quiririm chegou a ter portugueses, uma comunidade de brasileiros muito grande logo no começo. A gente chegou inclusive a ter russos, alemães dentro do Quiririm, só que a predominância de italianos. Então esse nome, como colônia italiana do Quiririm, vai aparecer ao longo do tempo, porque os italianos desde o comecinho, eles já faziam festas, nada como o que a gente tem hoje, né? Mas eles faziam brincadeiras, jogos, danças, comidas. Bom, como vocês viram a entrevista dos meus colegas agora, eles falaram sobre muitas coisas bem interessantes sobre o Vale do Paraíba. Com esse trabalho, a gente aprendeu muitas coisas legais sobre a região onde a gente mora. Uma delas, a gente soube os povos que moravam aqui em Taubaté, onde a gente mora, que eram 3. Esses eram os Puris, os Guaianás e os Jerominês. Esses eram os povos que moravam aqui em Taubaté há muito tempo atrás, antes dos homens brancos chegarem. Como a gente sabe que não foram os portugueses que descobriram aqui, e já habitavam outros povos aqui, que eram esses que eu acabei de falar. Quando os povos brancos chegaram aqui, eles acabaram trazendo doenças que o organismo deles não sabiam reagir e acabaram passando para os povos daqui. E muitos deles acabaram sofrendo com doenças e até morrendo. Outras causas também que eles morreram foi por guerras de conflito de um grupo com o outro. Eles acabavam travando guerras e muitos deles morriam. E os outros que estavam ali, vindo dessa situação muito ruim, né? Eles iam, que muitos estavam morrendo, sofrendo com doenças, eles saíam daqui e iam procurar outros lugares para morar, porque eles sabiam que isso podia acontecer com eles. Então eles saíam e procuravam outros lugares, né, para tentar se salvar. Isso, né, quando eles moravam aqui. Aí, a gente também aprendeu que em 1642, Taubaté foi considerado vila. Bom, e por esse motivo de Taubaté ser considerado vila, foi considerada a cidade pioneira do Vale, porque naquela época era bem difícil conseguir isso. Não era todos os lugares assim, que eram considerados vilas, porque precisava ter uma prisão, uma igreja e uma câmara para ser considerada vila. Isso naquela época era bem difícil, então Taubaté foi considerada a cidade pioneira. E daí, depois de bastante tempo, em 1842, Taubaté foi considerada cidade, a primeira cidade do Vale. E isso é um negócio muito importante, porque a primeira cidade do Vale, isso é bem legal. Bom, e por isso eu gostei bastante de fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que todos do meu grupo também gostaram, porque é bem legal saber disso. Eu, pelo menos, não sabia, não sei se outras pessoas já sabiam disso, mas eu achei bem legal saber, né, mais sobre aqui onde a gente mora, sobre essa região. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!